São 5h30 da tarde. Alô, é um prazer estar de volta aqui conversando com você. E eu não esperei o fim da sessão da votação histórica da reforma da Previdência na Câmara, porque não tenho mais nenhuma dúvida da vitória por causa da sequência de votações com números expressivos, bem superiores aos 3/5 exigidos, 308 votos, em torno de 350, 355, derrubando cada tentativa de obstrução da esquerda. Eu quero dizer a você que, para informá-lo melhor, acompanhei a sessão praticamente inteira, pelo menos na sua parte principal, e tomei nota de algumas coisas que eu gostaria de dizer a vocês. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Rui Falcão, meu colega jornalista, que foi diretor da revista Exame, do Grupo ABIL, uma revista de economia, foi presidente nacional do PT na época da roubalheira e teve a cara dura de, no seu discurso, dizer que o juiz Sérgio Moro, que eles agora estão acusando de ter sido parcial para ver se solta o Lula, é ladrão e Lula livre. Bom, o Lula chefiou a maior quadrilha da história, não sei se do Brasil ou da humanidade, para roubar, quase quebrar a Petrobras e deixar o Brasil nessa miséria, nessa crise que nós estamos vivendo, com mais de 13 milhões de desempregados. Portanto, é de um cinismo atroz, é de um cinismo que não combina nem com a cínica história que ele tem como presidente de um partido que assaltou todos os cofres do Brasil, ficar se referindo ao juiz que condenou o Lula na primeira instância, esquecendo que o Lula foi condenado em 3 instâncias por 8 votos a 0, unanimidade total. Pois bem, o Rui Falcão adotou uma estratégia que, no fim, faz justiça. Essa estratégia é dizer, olha, presidente Rodrigo Maia, estão querendo atribuir esse projeto à Câmara, mas não, esse projeto é um projeto do Bolsonaro. É que, ultimamente, muita gente tem dito que a reforma da Previdência tem nada a ver com o Bolsonaro, porque ele passou por causa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e é um projeto da Câmara. É preciso reconhecer o trabalho do Rodrigo Maia, o trabalho do Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que foi o relator da comissão especial, e do presidente Marcelo Ramos, da comissão especial. Mas a origem do projeto é a equipe do Paulo Guedes, que foi nomeado ministro da Economia pelo Bolsonaro. E, aliás, o Paulo Guedes não é banqueiro, como disseram os petistas lá, nunca foi. Ele é um economista, um assessor que trabalhou em banco, mas não é banqueiro. Nunca foi dono de banco nenhum, a não ser ligado com outros economistas, esses bancos aí de investimentos. Bom, a verdade é que, sendo banqueiro ou não, o projeto cuida da idade mínima, o projeto cuida de 1 trilhão de economia. Eu quero lembrar que o grande aliado da esquerda durante a votação, durante a discussão do projeto, foi o Centrão. E um dos líderes do Centrão, o Paulinho, entregou que não era para fazer uma economia, era para se desidratar, para não fazer uma economia de 1 trilhão, porque com 1 trilhão o Bolsonaro se reelege. Bom, mas aí os deputados todos da esquerda ameaçaram, o povo vai ficar contra e não vai eleger ninguém. Os últimos que votaram a favor de reforma da Previdência no governo Temer, só 3 foram reeleitos. Não era isso que o Paulinho dizia. Mas voltando ao Rui Falcão, ele foi sucedido na tribuna pelo Paulo Pimenta, um deputado do Rio Grande do Sul, que reuniu em torno dele Paulo Pimenta reuniu toda a bancada, a maior bancada do Congresso, e ao lado a Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, ela está sendo investigada porque roubou os aposentados do Ministério do Planejamento, cujo chefe, cujo ministro era o marido dela, Paulo Bernardo, para quem ela conseguiu uma extensão do foro privilegiado dela, que ele não tem direito, para ele ser julgado pelo Supremo, o que é um absurdo, mas isso aí foi resolvido. Pois bem, o Paulo Pimenta juntou 2 coisas que não combinam, Lula livre e viva o povo brasileiro. Na certa, ele não foi ainda informado, mas na última pesquisa do Instituto Datafolha,
da Folha de São Paulo, que o PT costuma usar com tanta frequência, 54% da população brasileira disse ser contra qualquer tentativa de tirar o Lula da cadeia. Então, Lula livre e viva o povo brasileiro não combinam. Então, eu tomei nota aqui de algumas coisas que eu vi na sessão que eu gostaria de chamar a atenção para você. Detalhes, né? A deputada Alice Portugal, lá da Bahia, da minha querida amiga Aninha Franco, chamou a sessão de semi-secreta porque o Rodrigo Maia não deixou entrar a turma de manifestantes que tentou invadir a Câmara através do anexo 2. Semi-secreta, uma sessão que eu estava vendo na televisão em minha casa, na TV Câmara. Bom, essa é uma das várias e repetidas. Orlando Silva, do PCdoB, foi ministro dos governos do PT. Segundo a Ana Paula Renha, que eu disse na Jovem Pan, e eu ouvi, o pior ministro de esporte da história, acusado de ter pegado propina na garagem do ministério, que comprovadamente usou cartão corporativo para pagar saco de pipoca na Disneylândia e tapioca, repetiu o mesmo discurso populista, aquela história do povo, que foi massacrado pelo Kim Kataguiri, que fez um discurso maravilhoso, dizendo que aquilo era tudo hipocrisia, era tudo mentira. Afinal de contas, o mesmo Datafolha, na mesma pesquisa, descobriu que pela primeira vez a reforma da Previdência é aprovada pela maioria dos entrevistados pelo Instituto, ou seja, acabou aquela história de que a reforma da Previdência torna os seus defensores impopulares. Eu vou ver mais o que é que eu anotei aqui. Olha, o Paulo Pimenta disse que o Fernando Henrique foi condenado pela população porque comprou a reeleição. E o Bolsonaro também vai ser porque está comprando a reeleição para a reforma da Previdência. Que memória mais falha! Ele esqueceu da ação penal 470, o mensalão, que tratava de compra de voto no Congresso de partidos de apoio pelo governo Lula, que todo mundo já começou a ser condenado ali. O presidente do partido, Zé Genuíno, foi condenado. E o Lula não foi porque foi poupado pelo petista Joaquim Barbosa, que era o presidente do Supremo, e antes disso foi o relator da ação penal 470. Esqueceu o mensalão faz tão pouco tempo. A compra de reeleição de voto é verdade. Se o Fernando Henrique realmente comprou o voto, eu não sei. Agora, que a fama dele ter comprado voto acabou com a moral dele, acabou. Agora, e o Lula? E o Lula, que não comprou voto no mensalão? O Brasil inteiro acompanhou o julgamento do mensalão e viu que o mensalão levou todo mundo à condenação, mas só quem está pagando na cadeia é o seu operador, que não é político, que não é de partido nenhum, que é o Marcos Valério Fernandes. Pois bem, a Lídice da Mata, também lá da Bahia, como tinha baiano lá, ela não lê os jornais. Ela disse que o povo não vai receber nem apertar as mãos dos deputados que aprovarem a reforma, porque a reforma é contra esse povo. Ela não lê os jornais. Os jornais estão dando o crescente apoio do povo à reforma da Previdência, porque, como foi claramente demonstrado, apesar de não extinguir os privilégios, diminui muito porque criou a lei do teto, que foi lembrada lá. Pois bem, depois disso tudo que aconteceu, é bom a gente reservar um lugar para dizer que, enfim, que essa legislatura é uma legislatura que foi melhor, que se tem provado melhor do que as anteriores, contrariando aquela lei do Ulisses Guimarães que sempre uma legislatura será pior do que a outra. Mas ela também tem dado exemplos seguidos de falha, conforme é a sua natureza, como eu explico no artigo que eu publiquei no Estadão hoje, mostrando a mentira de que no Brasil existe cada cidadão um voto. Não existe. O voto em Roraima é 13 vezes mais, vale 13 vezes mais do que o voto em São Paulo.
Pois bem, isso está lá no meu artigo. Mas o que eu quero lembrar a vocês é que o Paulo Pimenta fez parte do grupo de 7 que recusou a proposta de anticrime do Moro, que autoriza a prisão depois da segunda instância, confirmando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O Paulo Pimenta estava na turma que foi convencer o petista Favreto a soltar o Lula lá no TRF4 de Porto Alegre. Portanto, essa gente é reincidente e de memória fraca, como lembrou muito bem o Kim Kataguiri em seu discurso brilhante, mostrando a verdade dos fatos, o que está nos jornais e nas ruas. Pois bem, muito alegre por ter tido essa oportunidade de me comunicar com você. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.